Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E falando em estar bem, hoje eu vou receber meu colega, amigo, a gente atende no mesmo espaço. É uma pessoa super de luz, super da paz. Eu falo que esses psicólogos têm o dom mesmo, porque até a voz deles é calma, é serena, eles transmitem muita tranquilidade, né? E aí a gente vai falar de como tá essa tranquilidade hoje, né? Em meio a esse caos que a gente está vivenciando, a pandemia, ao medo do futuro, por esse momento difícil que a gente está passando, né? Então eu separei é, algumas perguntas pro Gabri e para ele entrar aqui, né, e a gente conversar. Deixa eu ver se ele já está aqui. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta específica, alguma dúvida, queiram que a gente aborde alguma questão aqui, né, é só mandar aí nos comentários que a gente responde para vocês, né? Aí ele acabou de chegar. Gabri, seja bem-vindo. E acho que dá pra gente começar, porque é isso. Quem sabe cuidar das nossas emoções e ajuda a gente a lidar com elas são eles, os psicólogos, terapeutas. Então, Gabri, vem aqui falar da importância do seu papel ainda mais neste momento que a gente está vivenciando. Oi, Gabri! Oi, Ju. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Que honra estar aqui. E aí, tudo bem? Honra minha de receber, estamos bem. Distantes, mas estamos bem. Que saudade de encontrar com você, com o pessoal do Kiron nos corredores, bater um papo. Eu estava falando disso. Verdade, Ju. Muitas saudades do contato humano ali, trocar energia, Humano, trocar experiência. É muito, sim, muito bom. E hoje estamos aí online, pelo menos aqui na minha live, já tem umas 10 lives ao vivo, concorrendo com tem. Marcos Mion, Cláudia Leite, só o pessoal do bem aí. Quem tiver com a gente é muita honra e muito amor mesmo, né? Um beijo para quem for chegando, para quem acompanhar. Obrigado. É isso aí, Gabriel, é verdade. A concorrência tá grande das lives, mas estamos aqui. Até porque agora fica salvo no IGTV, as pessoas podem assistir depois. E eu tenho tido muitos feedbacks positivos, assim, as pessoas estão agradecendo. Às vezes eu encaminho Aham. para alguém que estava precisando ouvir essa live. Então, é isso. A gente faz um pouquinho da forma que a gente consegue, né, Gabri? É verdade, Ju, é verdade. Tem toda a razão. Então é isso. Então explica um pouquinho quem é o Gabriel. Fernanda, boa noite. Uma Nutra aí, colega. Uhum. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo especializado em hipnose. Atendo ali no Espaço Kiron, na região da saúde, em São Paulo. Atualmente, eu estou fazendo só atendimentos online. E, em resumo, é isso. Não, Em resumo não é tem isso. muito mais o que falar. É, Acho que é isso. É isso? Então tá bom. Breve, mas é porque ele tá sendo muito sucinto. Porque esse cara, assim, a hora que ele abre a boca, ele emana luz, ele emana paz. Vocês vão perceber durante a live. E aí, Que Gabriel, a honra, gente cara. vai começar. Imagina, honra minha ter você aqui. A gente vai começar falando um pouquinho desse momento que está todo mundo desanimado, assim, por conta do próprio momento, por conta do distanciamento, né? Esse próprio momento está trazendo uma certa tristeza, mas aí eu queria que você trouxesse para a gente os conceitos, né? Como que a pessoa consegue diferenciar se é um desânimo esperado para o momento que está todo mundo passando por isso, ou quando que esse desânimo passa a ser patológico e aí a gente nomeia de depressão, né? Parece que Aham. um é causa interna e o outro é pela pressão externa, né? Como que essas nomeações que eu trouxe, nem sei se é assim que é certo falar, você pode me corrigir, Aham. como que a gente sabe diferenciar, né? Se é desânimo, se é
depressão? Qual a diferença, né? Tá, legal. Excelente pergunta. Se a gente parar para pensar, desânimo, quando a gente pega a etimologia, ânimo significa, na etimologia, alma. Alma significa vontade. Então, uma pessoa que está desanimada, ela está sem vontade de muita coisa. E muitas vezes isso é uma característica muito parecida com a depressão. Mas vamos diferenciar um pouquinho de cada coisa. A gente, como ser humano, a gente tem muita dificuldade de lidar com o novo. Eu gosto muito de uma analogia que imagine que você está andando de bicicleta numa rua plana, asfaltada, bem tranquilo, de repente a gente vira numa rua cheia de buracos, cheia de terra. A maneira com a velocidade que você vai, a atenção que você vai, o equilíbrio que vai exigir, a força que vai exigir é totalmente diferente, porque você está diante de uma nova circunstância. Então não adianta imaginar que você vai estar na mesma velocidade, com a mesma fluidez e essas coisas assim. Então, a gente se adapta, é muito a relação com o novo. Então, é uma questão de adaptação. A gente tem medo do desconhecido e muitos medos que a gente vai falar ao longo dessa live, em outros momentos. Mas é muito importante perceber que a gente está diante de uma adaptação de uma série de circunstâncias que estão acontecendo para além da nossa própria vida pessoal, né? Então, tem as coisas que É. cada um sofre na vida pessoal, às vezes questões de relacionamento, de trabalho, e aí vem questões sociais muito grandes, muito importantes. Então, o desânimo, ele está muito associado a uma perda de vontade. E aí as causas dessa perda de vontade podem ser infinitas. Mas é importante estar atento nessa percepção de adaptação. Poxa, antes eu produzia X, mas agora eu tenho outra rotina, eu preciso produzir de outra forma. Antes meu relacionamento Uhum. estava de um jeito, mas agora o meu confinamento mudou o meu relacionamento. Então, muito importante estar atento ao que é esse desânimo, as causas desse desânimo que a gente vai trabalhar aos poucos. Agora, como diferenciar um desânimo, uma tristeza, de repente uma pessoa está num momento de insônia, de uma certa ansiedade, de um processo depressivo? Quando a gente pensa na depressão, tem vários tipos de depressão, várias intensidades de depressão, mas nada mais é do Tá. que um nome de um conjunto de características. Então a gente fala dos sintomas. Então se a pessoa tem A, B, C, D, F, G de sintomas, ela está com depressão. Ela está. Então a depressão está muito associada a uma perda muito intensa de significado. Quem já passou por um estado depressivo diagnosticado relata muito uma falta de sentido para a vida e uma falta de vontade também muito intensa, vontade de acordar, sem vontade, a comida muda o sabor. Então, a maneira como lida com a vida é muito, muito pouco sentido, tanto no sentir quanto no significado. Então, algumas das ideias para entender se, será que eu estou num momento de depressão? Primeira coisa que eu gosto de falar, não se rotule. O rótulo limita a gente, falar, eu estou depressivo. Tinha uma época que eu brincava comigo mesmo, quando eu estava meio chateado, eu falei, tô na deprê, vou curtir meu chocolate aqui. Mas eu percebia que não era tão saudável, porque era um momento que eu me permitia é, era saudável pelo lado de me permitir conectar com a tristeza e com aquela necessidade, mas é diferente, a depressão é algo patológico, algo que precisa de muito cuidado. Então, normalmente a depressão está Uhum. associada a uma ou mais, normalmente são 10, 15 dias de um intenso sofrimento. Então, eu uso duas, no manual diagnóstico, a gente está falando de 10 dias aproximadamente de um constante desânimo de 10 Tá. dias de um constante desânimo. Mas quando a gente pensa na individualidade de cada um, às vezes a pessoa está passando por uma angústia intensa, mas tem pontos de alegria, esquece. Então, eu gosto muito de soltar a ideia de rótulo e trabalhar com a angústia de cada um. Então, mas e você que está me ouvindo aí, como que eu sei se eu devo buscar um tratamento? Como eu posso olhar mais para mim? Duas coisas que são referências para lidar com qualquer busca de mudança: intensidade e frequência. O que que é intensidade? Meu, eu tô de 0 a 10 sofrendo muito, 10, assim, um desânimo muito forte. E a frequência, meu, fazem 10 dias, fazem 5 dias, que é uma intensidade muito grande. Então, para tudo que você tiver na vida, muito importante perceber qual é a frequência que isso está te afetando, todos os dias, uma vez por semana ou uma vez por mês. Eu bebo. Ok, eu bebo. Quantas vezes? Uma vez por mês. É uma frequência. Uma vez por semana é outra frequência. Uma vez por Exato. dia é outra frequência. Então, a dose, assim como o problema está muito na dose, então a frequência e a intensidade são métricas individuais de cada um para saber o quanto isso está intenso. Eu me comparo com a sociedade, que é interessante, mas é importante se comparar com si próprio. Porque tem gente que tem um perfil um pouco mais melancólico, mais tranquilo, às vezes que está acostumado com um patamar de tristeza até. E para aquela pessoa, estar naquele estado é quase que natural. Então, se Uhum. aumentou a intensidade e aumentou a frequência, um alerta. Então, acho que esses Tá. patamares são interessantes para diferenciar.
o que é um desânimo, o que é algo mais intenso. Daí a importância, né, Gabri, que eu tenho trazido em quase todas as lives, a gente fala do autoconhecimento, né? Se você se conhece, você vai saber se aquilo está diferente do seu comum e vai estar mais atento, né? Exatamente, Ju. Exatamente. E o autoconhecimento, ele existe principalmente quando a gente está conectado com o momento presente. Por exemplo, Uhum. você que manja muito em relação à alimentação e esses comportamentos, eu, Gabriel, comecei depois que eu fiz um contato mais próximo de me alimentar, observando a temperatura do alimento, observando a textura, observando o sabor. Eu consegui acessar uma autopercepção da quantidade no garfo, que é muito saudável para mim. Então, se eu coloco muita comida, provavelmente eu estou desconectado. Às vezes eu estou num filme, estou conversando com alguém. Então, às vezes eu pego muita comida. E por que que isso é ruim? Porque eu não estou vivendo o presente, eu não estou naquela relação com o alimento, eu não estou me percebendo. Então, essa Uhum. autopercepção vem muito para quem aí está buscando se conhecer, se melhorar. Se você fizer o exercício de estar no presente, de conectar com as coisas, com o corpo, com a mastigação, com a temperatura, porque aí você sente. Aí falando um pouco da depressão, quais são as principais coisas que eu ouço de pessoas que estão passando por uma depressão? Estão passando por uma depressão. Falta de sentido na vida e falta de sabor, de vontade. Qual que é o remédio principal para esse desânimo ou para essa depressão? Estar no presente. Porque esse estar no presente te conecta com o sentir. Como que você vai aproveitar um sol gostoso se você nem percebe ele? A gente só pode sentir alguma coisa quando a gente percebe. Tem aquela Percebe? frase que é assim: aqueles que percebem podem saber, aqueles que sabem podem sentir. Então eu começo a ouvir um barulho e falo, nossa, o que que é isso? Eu começo a perceber alguma coisa. Aí quando eu olho, eu vejo, eu sei, eu passo a saber que é uma barata, por exemplo. Aí vamos supor que eu tenho medo, fobia, eu saio correndo. Então, se eu só ouvisse a barata, eu não ia perceber, não ia saber o que é, então eu não poderia sentir de alguma forma. Da mesma forma, as coisas boas. Então, muitas pessoas têm recursos próprios muito poderosos, inteligência, autoestima, sensibilidade, só que pela ausência de percepção, de reconhecimento desses recursos, elas não sentem. Então, ao não perceber, eu não sinto. E aí a importância de estar no presente. Que legal, Gabriel. Nunca tinha ouvido por essa perspectiva aí o conceito de autoconhecimento. Foi muito legal. Obrigada. Agregou. Imagina. Agregou muito. Bom, desde a explicação de desânimo e depressão, acho que você tem uma autodidata muito fácil, acho que é super simples de entender a forma como você se expressa, assim. Prazer mesmo Bom, ter você aqui hoje, Gabriel. Espero que seja a obrigado, primeira de Ana. muitas, Ah, eu também, tamo junto. Eu sou liveiro agora. Eu né? falo, sou liveiro, Eu sou também sou. guerreiro. Porque... Virei É. super liveira. Lilian, eu falei que ela tem. O seu planeta Terra. Voltou. Opa, voltou. Ah, a Lilian tem. Tinha travado É... pra mim, não sei se pessoal, mas eu acho que eu entendi que a Lilian participa das suas lives aí. Sim, Isso, isso, ela é tá muito sempre bom. aqui. Ela é uma Presença fofa. traz afeto, né? Presença traz afeto. Ah, que linda, é verdade, traz mesmo. Bom, aí a gente tá falando então até puxando o gancho assim, então se eu tô desanimada, de repente é um dia que eu produzo menos. E eu vejo, Gabi, que nesse momento as pessoas estão se cobrando muito para produzir. É como se a minha irmã mesmo, esses dias, ela trouxe assim, como eu tô em casa, é como se eu não pudesse me desligar, porque eu tô em contato com o meu trabalho ali o tempo todo. Ele tá ali na minha frente, eu não posso não olhar para ele. Então, acho que as pessoas estão se cobrando, né? É diferente quando você vai para um escritório, você está trabalhando fora, que você sai, você tem a sua hora de almoço, você tem já uma rotina pré-estabelecida, você se policia para sair naquele horário. Não, essa produtividade virou assim um problema para as pessoas, eu tô vendo. Então, como estabelecer um limite, né, para não extrapolar aí até os nossos limites, sei lá, psíquicos, emocionais, que eu vejo que as pessoas estão trabalhando assim intensamente. Parte por essa autocobrança, parte por medo, talvez, de perder o emprego, porque tem muitas pessoas, infelizmente, nessas condições. Como que elas podem dosar, assim, essa questão da produtividade no dia a dia, Gabi? Para que não seja Tá. tão pesado assim, né?
Aham. Eu queria trazer dois inimigos externos e alguns internos para poder lidar com essa ideia de produtividade. Dois inimigos externos. O primeiro é o momento que a gente está vivendo, como você falou, gera muita angústia. E a angústia por si só, ela te puxa para uma energia, para um pensamento mais baixo. Então, eu estou com medo de muita É. coisa, estou com muita preocupação e isso faz com que problemas menores se tornem maiores. Então, a gente amplia muitas vezes os problemas por causa dessa circunstância que a gente está vivendo. Isso não significa que a Uhum. gente vai se tornar sempre refém das circunstâncias. Pelo contrário, nossa tarefa é se tornar protagonista diante de qualquer circunstância, afirmar as dificuldades e fazer o que depende da gente. Mas é importante levar em conta que isso é um momento é um momento diferente. Então, se eu caminho numa linha reta, eu tenho um grau de cansaço. Agora, se me coloca numa subidona, o grau de cansaço, de dor, dificuldade é maior. Da mesma forma, essas circunstâncias externas também trazem um desafio. É importante que a gente se lembre do momento que a gente está vivendo, da peculiaridade, da particularidade e da intensidade desse momento que a gente está vivendo. Outro momento externo que me fugiu agora, mas que daqui a pouco volta, quando voltar eu falo. Então, o momento interno. Agora, o que são os inimigos internos? É absolutamente tudo que está dentro do meu controle. Do meu Tá. controle. A minha autocrítica. Ah, voltei. Voltou para o externo, aí eu volto para o interno, Voltou? então. A segunda coisa que eu ia falar do externo, que aqui é fica um lado falando, aí fica outra coisa de maluco mesmo. Falam que psicólogo tem que ser Não, maluco, é uma mas delícia. imagina. Mas beleza. Então, qual que seria o outro inimigo externo, que é muito importante? A Externo. gente vem de uma cultura que quer que a gente seja nota 10 em tudo. Nota 10. Então você tem que ser uma mulher linda, maravilhosa, com o corpo nota 10. O seu rosto tem que ser igual dessas pessoas aqui. Você tem que ser uma profissional que seja nota 10, a melhor nutri, a melhor terapeuta, a melhor. Você tem que ser uma namorada, uma amiga, uma esposa, uma filha, uma irmã. Tudo você tem que ser nota 10. Então a nossa sociedade exige que nós demais de nós. A nossa cultura, o nosso momento, ela tem contravalores que prejudicam muito a nossa existência. Os valores, os supervalores em relação à aparência, supervalores a respeito do que é sucesso. E vão criando mecanismos para preencher as nossas próprias faltas. Então, a Uhum. sociedade nos oprime sexualmente e cria coisas consumíveis para que você lide com essa dor. Nos oprime de tal forma e cria coisas para que você consuma. Então, a nossa cultura, a gente esquece isso, ou às vezes se lembra, mas a gente tem muito enraizado em nós essa cultura. 99% das pessoas que eu conheço, que eu acabo atendendo, que eu converso, acabam se tornando. Eu falo que existe um Deus interior. Ah, qual é o nome do seu Deus interior? Eu costumo brincar com as pessoas. Eu falo para eles darem nome, porque às vezes esse Deus interior fala pra gente: você tem que ser o melhor profissional do mundo. Você não pode errar. Você não pode falhar. Você não pode falar uma palavra errada. Você não pode esquecer. Você não pode demonstrar isso ou aquilo. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, existe muito esse processo, e aí uma dica para cada um: dê um nome para esse Deus interior e aprenda a se dissociar dele. Aprenda a dizer tchau para esse Deus interior. Porque a perfeição é uma ideia humana. A natureza é perfeita do jeito que é. O leão que come a zebra é perfeito do jeito que é. E assim vai. Todo o ciclo da vida, a natureza é perfeita do jeito que é. A gente afirma a natureza. Não tem uma rosa perfeita. A rosa que nasce de um jeito, de uma cor, de outra, é do jeito que é, perfeita. Nós, como seres humanos, somos perfeitos do jeito que somos. Exatamente como somos. Então, essa ideia de perfeição idealizada, ela é, ela corrói muito a nossa paz interior. Porque a gente está buscando um ideal. É como se eu andasse num deserto atrás de um oásis. Tô vendo aquela, nossa, olha aquela água, aquela árvore. E eu fico tão focado nesse oásis, caminhando nessa direção, que eu não vejo as coisas que estão à minha volta. Eu não percebo quantas coisas boas estão ali. E eu querendo matar a sede num lugar que quanto mais eu ando, mais longe fica. Então é muito importante perceber essa busca pelo ideal, porque o ideal não existe. Então a primeira coisa é aceitar que nós somos perfeitos do jeito que somos e essa busca por esse ideal só nos prejudica. Então, quanto tempo precisaria para ser um profissional nota 10 assim? Meu, 12, 15 horas de trabalho. Para ser um bom marido, esposa, filho, mais 5 horas por dia conversando e ajudando. Não dá. Se a gente parar para pensar, não dá. Então, dois inimigos externos. As circunstâncias que nós estamos vivendo agora e essa questão cultural que nos obriga a ser nota 10 perfeito. Agora vamos para Uhum. os inimigos internos. Inimigos internos são as nossas vozes internas, aquelas falas, aquelas coisas que estão dentro de nós e às vezes a gente não percebe.
Então, eu falo que a autocrítica, assim como tudo na nossa vida, no equilíbrio, ela é saudável. Por exemplo, se eu faço uma autocrítica de uma forma gentil, o que a autocrítica quer de mim? Ela quer que eu melhore, ela quer o meu melhor, ela quer que eu me cuide. Mas muitas vezes essa autocrítica é como um pai ou uma mãe que bate no filho de 2 anos que vai pôr o dedo na tomada. Meu, ele não vai aprender que não é saudável para ele você bater. Então a autocrítica, algumas vezes essa voz interior, ela quer o nosso bem. Só que a forma como a gente faz com nós mesmos é uma autopunição. O que é autopunição? Imagine a gente pegando um cabo de vassoura e se batendo, pegando um chicote e se batendo, uma coisa e se cortando. Eu estou me autopunindo, eu estou me machucando. Então, quando eu me autocritico, eu me machuco, eu me puno, eu faço mal a mim mesmo. Então, a autocrítica, na forma e na quantidade, digamos, ela se torna boa quando ela é saudável. Pela maneira como ela é feita e na quantidade que ela é feita. A maioria das pessoas, quando vai ouvir a voz autocrítica, eu falo que é mais ou menos assim, como se você colocasse a você mesmo para fora e estivesse espancando. Ah, você é uma incompetente, você não é bom o suficiente, você é ruim, você... E fica. Pá, pá, pá. Então, imagina um coaching que ao invés de falar, não, você vai conseguir, foco, fala assim, ô, você é um lixo, não vai dar certo. E essa voz interior, às vezes ela tem uma boa intenção, mas a forma é punitiva. Então é importantíssimo que as pessoas percebam que a autocrítica é uma busca para evoluir, mas muitas vezes a maneira como é feita é uma autopunição que nos joga mais para baixo. Então as pessoas, no que Uhum. se refere à produtividade, têm que aprender, começar a aprender a lidar com os efeitos dessa busca insana por produtividade, que é a culpa, aprender a lidar com essa autocrítica. Ah, você não conseguiu produzir o que você queria. Tá bom. Como aceitar isso? Como aceitar o que já foi? Como acolher o que já foi, como dar bem-vindo no aqui e agora, no presente, como fazer bom uso e assim por diante, assim por diante. Tomar uma água aqui. Perfeito. O que Calma isso te aí. faz pensar aí, Ju? O que isso te faz pensar aí? Não, nossa, faz muito sentido tudo que você está falando. Até quando você começou a falar da sociedade, esses dias eu ouvi, eu não sei quem falou, não lembro de quem eu ouvi, que a sociedade cobra essa performance da gente. Essa performance, a palavra foi, que é isso? Você tem que performar em tudo. Você tem que ser a master em tudo, né? E essa questão de dosar a autocrítica é muito real, Gabi, porque eu sei porque eu fui uma perfeccionista, eu falo que eu fui porque hoje eu sou uma perfeccionista lapidada. Oh, É, yes! yes, porque mais me sugava energia do que me ajudava. Sim. E aí hoje eu consigo direcionar aonde que eu tenho que ter mais concentração. Não é uma questão de perfeição, mas aonde eu preciso me concentrar, dar o meu melhor ali para fazer com êxito aquilo que eu quero. Mas que se tiver um erro no meio do caminho e que se tiver algum imprevisto, tá tudo bem, errar é humano. Então, é isso. Só que são duas coisas que meio que andam juntas. Eu acho que quanto mais você aceita a questão de que você tem que ter uma boa performance e ser perfeita, mais você vai se autocriticar. Quanto mais você se distancia, né, dessas altas exigências da nossa sociedade, mais você olha para as suas próprias necessidades com mais cautela, assim, com mais amor e com mais parcimônia, assim, opa, até ali eu consigo ir, mas isso aqui já me gera certa ansiedade, angústia, então deixa eu dar uns passos para trás, né? Uhum. Então, muito legal. É interessante pensar também o que nos motiva a querer a produtividade. Será que eu quero buscar 100% da minha eficácia? O que é 100%? O que está por trás? O que eu quero atingir com essa É. produtividade? Quando a gente Uhum. reconhece as causas, a gente pode se libertar delas. Porque muitas das coisas que a gente faz buscando o resultado. E esquece do processo, esquece do momento. É só o resultado, é só o resultado, é só o resultado. E a vida não está lá, no resultado que virá. Está em todo Tá o aqui, né? processo. Você vai fazer uma faculdade, eu quero me formar. Tá bom, você vai ficar 5 anos esperando o dia da formatura? Como que você vai fazer bom uso dessa trajetória? Então, a gente esquece de focar no presente, de focar no aqui e agora. Mais uma vez, eu vou trazer sempre essa importância, porque tem muitas causas que querem ser satisfeitas diante de uma produtividade alta. Então, é importante que se reconheça. Tem gente que está fugindo de um problema conjugal na produtividade. Tem gente que está fugindo de uma determinada coisa na produtividade. E Eu aí ia se falar culpa, isso. se pune.
Eu ia falar isso. Eu tô vendo muito esses dois contextos. Ou as pessoas viraram workaholics, ou elas estão tendo uma relação conturbada com a comida. Assim, eu já ouvi dizer gente que ganhou 5, 6, 10 quilos na quarentena. Eu falo, gente, mas a culpa não é da quarentena. Essa pessoa acho que não sabia já lidar com essa situação e estar em contato ainda mais com isso, porque não tem para onde fugir, a gente não está tendo outras válvulas de escape, bate de frente toda hora com o negócio, e aí dá aquela fugida, ou para comida ou para mesa de trabalho. Eu tô vendo isso acontecer, né, Gabi? Mas Exatamente. muito legal suas colocações. A Cacau tá falando aqui que quando você estava falando da autocrítica, ela falou dos Aham. sabotadores, né? A gente usa um pouco dessa crença, o sabotador, não sei se você costuma usar esse nome, né, Gabi? E ela falou aqui que às vezes nem aproveitamos o agora e depois bate arrependimento. É verdade, é verdade. Sabotadores, eu penso que é muito de uma dualidade interna, de um conflito interno. Então, uma parte minha que é uma coisa, uma parte minha Quer? que é outra. E esses conflitos, Tá. eles rasgam a nossa energia, eles dividem, porque a gente não compreende as origens dele. Por exemplo, eu tinha uma crença pessoal de que quanto mais fraterno eu era, menos eu poderia ser próspero. Porque, por exemplo, se eu tenho 10 reais e eu dou 5, eu vou ficar com metade. E aí eu ficava, poxa, eu Uhum. quero ser fraterno, eu gosto de ser fraterno, mas ao mesmo tempo eu também quero ser próspero, eu gosto de ser próspero. E aí esse conflito interno era tão inconsciente que a minha prosperidade. Aí atingiu um ponto que eu percebi, eu falei, nossa, pela lei da vida, quanto mais eu gero valor, mais valor eu recebo. Faz parte da lei assim que você doa um sorriso, o que você recebe de volta? Um sorriso. Então aquilo que a gente dá, a gente recebe. Então, isso foi um aprendizado que vem do que a gente pensa que é um sabotador. E esses sabotadores, essas crenças conflitantes, elas dificultam a nossa vida num nível muito profundo. E a melhor maneira de identificar eles é identificando os nossos ciclos. O que são ciclos? São as coisas que se repetem. Ah, eu sempre brigo com a minha mãe, eu sempre brigo com meu irmão, sempre me falta dinheiro. Parece que, meu, eu sempre escolho um namorado que é assim assado. Esses ciclos te mostram muito desse conflito. Ah, eu não estou prosperando, eu não estou prosperando, não tô prosperando. Por que que não estou prosperando? Aí você vai olhar, existe esse conflito, existe esses sabotadores. Então, muito bem Esse colocado da sabotador. Cacau, realmente é algo que divide muito a nossa existência, que complica muito o nosso fluir pela vida. Sim. Maravilhoso, Gabri. E aí, agora a gente vai mudar até um pouco mais da pauta aí, mas que é importante a gente trazer isso à tona, que é esse medo, né? Esse medo, ele tá muito presente, eu acho que nunca esteve tão presente na nossa vida, porque é o medo do agora, aí se eu adoecer. É o medo de alguém próximo adoecer, é o medo da morte, é o medo de ficar desempregado, é o medo do casamento por água abaixo, é o medo do pós-pandemia, é o medo do, né? O medo está instalado. E esse medo gera muito sofrimento, né, Gabriel? Porque tá ali todo dia batendo na porta por um motivo diferente, ou pelo mesmo, sendo reforçado. Você abre os noticiários, mais mortes, mais conflitos. Como lidar com tudo isso, Gabriel? Uhum. Muito pertinente essa pergunta. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu quero dividir três intensidades, três diferentes pessoas que lidam com medo. Vamos imaginar que tem três pessoas querendo atravessar uma avenida, sei lá, uma Marginal Pinheiros aqui de São Paulo, que é 5 pistas, 80, 70 por hora. Então, tem uma pessoa que é a que se diz confiante. Ela coloca uma venda e fala: Não, eu vou atravessar, eu sou confiante que eu vou conseguir. A chance dessa pessoa ser atropelada é muito grande, porque ela fala: Não, eu estou sem medo, mas ela não tem lucidez, ela não está vendo o que está acontecendo, ela está correndo riscos. Então, esse é um nível, é meio que o imprudente, digamos assim, por ausência de Tá. sabedoria, por ausência de lucidez. Aí vai ter o outro Uhum. tipo, que é o fóbico. O fóbico é aquele que vai abraçar o poste e fala: Não vou. Não vou passar de jeito nenhum, não vou sair daqui. É uma intensidade de medo muito forte. É algo patológico, é algo realmente que causa um nível de angústia que impede de agir. Você vê que ele está lá abraçado, ele não quer sair. E tem um outro nível, que é um nível da pessoa lúcida. É aquela que sente uma certa prudência, ela tem um certo. Ela sabe que existe um perigo ali, só que ela não está presa no poste nem ela está vendada. Ela está com lucidez vendo os carros. Ela está olhando e fala: será que eu posso atravessar agora? Será que eu não posso? Ela pode ter um pouquinho de medo,
mas por ter lucidez, ela tem coragem e sabedoria para atravessar na hora certa. Então ela fala, vamos atravessar no farol, tá, pessoal? Mas imaginando esse exemplo, ela fala, poxa, agora eu posso atravessar. E faz essa travessia. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que estão com medo é identifique qual é a intensidade do seu medo. Eu vou colocar as duas principais que realmente fazem mal. Aquela que é prudente, a gente não precisa pensar, porque é uma autoproteção saudável. Agora vamos pegar uma intensidade média e uma intensidade intensa. Uma pessoa que está passando por um medo intenso, a gente pode considerar fobia. Qual a diferença de medo e fobia? Fobia é quando a vida quando as coisas que você vai fazer na vida são impedidas ou causam muita angústia por causa disso. Exemplo, eu não consigo ir trabalhar porque eu vou suando, tremendo, que eu acho que eu vou adoecer e morrer. Isso me faz passar mal, eu tenho dor no corpo e tremedeira. Isso é uma fobia, porque é uma intensidade de medo tão grande que não te permite viver com tranquilidade, com serenidade, com sabedoria, que não te dá paz para viver. Então, ou te faz viver com muita dificuldade, então, por exemplo, isso eu tremo, eu sinto ansiedade, eu choro, eu sinto dor. Isso é uma fobia. Ou então eu nem saio de casa. Também é uma fobia. Então é uma intensidade muito grande. E a gente tem uma intensidade média. Uma intensidade média seria, eu tô com medo, mas eu decido focar no que depende de mim. Decido focar no cuidado. Porque aí quando a gente vai para a intensidade média, a gente pode pensar em preocupação. Eu já vou falar como lidar com intensidade mais intensa, tá? Mas numa intensidade média de medo, como eu sei que é médio? Porque eu sinto o afeto do medo, mas ele não me impede de viver. Por exemplo, hoje, eu, eu penso que eu estou num nível prudente, pode ser que eu esteja num nível médio, mas como lidar com esse nível mediano de medo? Existe, primeira coisa, de saber diferenciar preocupação de cuidado. O que é preocupação? Preocupação só existe na mente. Então, ai, será que eu tranquei minha porta? Será que alguém vai entrar? Onde eu deixei tal coisa? São coisas que estão só na mente. Só na mente, só na mente, só na mente. Então, vamos supor que minha irmã está viajando e ela não manda mensagem que vai chegar no lugar. Eu falo, ai, será que aconteceu alguma coisa? Será que bateu o carro? Será que ela está bem? Isso são só ideias. E quando eu percebo que eu estou no mundo da preocupação, eu tenho que voltar para o real, voltar para o aqui e agora, voltar no presente, saber identificar. Opa, isso aqui é preocupação. Qual que é a solução da preocupação? O cuidado. Cuidado é fazer o que depende de si. Então, poxa, o que eu posso fazer? Eu posso ligar, posso deixar uma mensagem, posso cuidar de fato. São as ações que dependem de mim. Então, eu estou preocupado com alguma coisa? Bom, você está preocupado com a saúde da sua irmã? Exemplo. Ao invés de ficar preocupado, foque em cuidar. O que é focar em cuidar? É falar assim, o que depende de mim? O que está dentro do meu alcance? Aí tem uma frase de Sêneca que fala o seguinte, faça o que de ti depende, do resto seja firme e tranquilo. É mais ou menos soltar o resultado. Meu, você quer que a planta cresça? Vai aguar. Se vai, o que vai dar? Não depende de você. Faz o que depende de você. Então, quem está com medo médio, aprenda a sair da preocupação, ir para o presente, 10 respirações profundas, meditação, ouvir uma música, conversar. Aí sai da preocupação e vai para o cuidado. Então é muito importante fazer essa relação. Quem está num medo intenso agora? Quem está num medo intenso, quando eu falo medo, Ju, é muito interessante a gente perceber que culpa, raiva, ressentimento, tudo origina do medo. E o que é o medo? É importante as pessoas perceberem. O medo é uma emoção, uma disposição psíquica de afastamento da dor. Se eu sei que determinada coisa me causa dor, automaticamente meu cérebro vai criar uma espécie de um medo, que é uma tentativa de prevenção. Como que a gente lida com a dor? Qualquer tipo de dor. Ou a gente distrai, ou a gente anestesia, ou a gente foge, ou a gente enfrenta. O que é distrair, anestesiar? Comer. Ah, eu tô ansioso. O que eu vou fazer? Vou comer. Ah, eu tô ansioso. Vou assistir um Netflix. Ah, eu tô com medo, eu tô tenso, eu tô triste. Eu vou beber. Eu posso estar distraindo. Ou então vou tentar fugir. O que é procrastinação? É afastar a dor. Ah, não, depois eu faço. Porque isso vai me gerar desconforto, eu não quero fazer agora. Procrastinar é afastar a dor. Só que distrair, fugir, anestesiar não resolve o problema. Você está com uma dor na perna, você fica distraindo, passando anestesia, não funciona. Só funciona enfrentando. O que é outro meio de muito comum para tentar fugir de uma dor? Controle. A gente quer controlar todas as situações da nossa vida. O que é ciúmes? Eu estou com ciúmes de alguém. Eu quero controlar a vida daquela pessoa para que
eu não perca, para que eu não seja traído, para que eu não morra, para que eu... Enfim, é uma Uhum. sensação de controle. Então, o controle também, ele não resolve o problema, porque o problema está dentro, não está no problema de fora. A gente tem que saber lidar com as dores de dentro. Às vezes a gente projeta as dores fora, mas as dores estão dentro. Então, a solução é enfrentar esse problema. Só que qual que é o problema? Qual que é a grande questão num medo intenso? Que a pessoa está Uhum. mergulhada numa dor intensa. Quando a pessoa está mergulhada numa dor intensa, ela não tem lucidez. É mais ou menos um exemplo aí da Fátima, um beijo para Fátima. É, uma pessoa, uma criança que está num quarto escuro, ela está vendo ali um casaco e acha que é um monstro. A fantasia dela vai fazer gerar mais e mais medo. Que é isso que acontece com a gente, Uhum. um monte de pensamento repetitivo. Pessoa que está com medo de Uhum. morrer, ela está pensando, eu vou morrer, eu vou ser assaltado, não, não, não. Então, como que resolve isso? Acendendo a luz. Só que precisa de coragem para acender a luz. Coragem significa agir com o coração. Só que para eu ter essa força para agir com o coração, para acessar a lucidez, eu preciso de dois caminhos. Dois caminhos para quem está mergulhado em medo, mergulhado em angústia, mergulhado em tristeza. A princípio pode não parecer algo que solucione, mas quanto maior a intensidade emocional da dor, mais você precisa de duas coisas. Primeiro passo, aprender a distrair e descansar. Porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro pensando numa coisa e aquilo só suga energia, só suga Suga. energia, só suga energia. Então aprender a distrair. Quer ficar deitado, deita. Quer assistir um filme, assiste. Se permitir distrair. E ao mesmo tempo se permitir ter um tempo para pensar nisso. Fala, não, agora eu tô num luto, vou sofrer esse luto. Eu tô com medo de que alguém vai morrer, alguma coisa, eu vou sofrer isso. Eu vou sentir, eu vou me conectar com o sentir. A gente não quer se conectar com o sentir. Então, além disso, busque ajuda, né? Busque uma voz, expressar. Outra dica para quem está numa intensidade, expresse. Amigos, terapeutas, psicólogos, mãe, pai, escreve. Eu não tenho para quem falar. Escreve uma carta. Escreve para você mesmo. O ato de expressar canaliza essa dor e esvazia ela. Faz você digerir o que está acontecendo com mais intensidade. O problema de grandes Intensidade. angústias é porque você não tem lucidez. A gente não percebe a causa. Uma pessoa que tem, por Uhum. exemplo, um extremo ciúmes não entende a causa disso. Uma pessoa que tem um extremo medo da morte não entende. Então, uma pessoa que tem fobia de avião. A maioria não tem medo do avião, tem medo do avião cair e a pessoa morrer. Então, até que ela acesse a causa dessa angústia, até que ela possa refletir, lidar com isso, existe um trabalho de realmente expressar, compreender, distrair, que não é simples. Sim. Nossa, Gabriel, até pegando o gancho, até, porque você falou isso, acho que é muito importante nesse momento, que é o próximo tópico que a gente levantou para falar que é importante, é essa rede de apoio, né? Porque assim, o que eu estou vendo muito também é esse distanciamento, lógico, está nos distanciando das pessoas fisicamente, mas ao mesmo tempo, tem muita gente aqui na internet produzindo conteúdo, fazendo posts. O que você está seguindo? Aproveita esse momento, faz um unfollow, começa a seguir os profissionais, começa a ver lives que vão de fato acrescentar alguma coisa, né? Desliga a TV. Eu não vejo TV. Não é que eu estou submersa no meu mundo, mas o que vai resolver, o que vai me gerar? Vai me gerar mais dor, mais sofrimento, mais angústia. E eu sei que tá. A pandemia, o próprio nome diz, né? Já está um caos. Você não precisa ficar reforçando que você está vivendo nesse caos, né? Acho que o autocuidado e o olhar para si nesse momento está ainda mais importante e importante que você tenha essa rede de apoio, né? Porque os efeitos dessa convivência excessiva, por exemplo, estou vendo, parece que o número de divórcios aumentou aí, eu não sei a porcentagem, mas aumentou muito na pandemia. Tá bom, mas para mim é isso também. Acho que não é que a pandemia está causando as coisas ruins, ou eu acho que ela só está trazendo à tona aquilo que já não estava bem resolvido, sejam as emoções, seja o relacionamento. Ao meu ver, tá, Gra? Tô falando assim, o que eu acho. E assim, como que a gente pode, nesse momento, se aliar a coisas positivas? Você, como psicólogo, nesse momento de preservação de saúde mental, vamos dizer assim, o que dá para fazer no dia a dia?
É ligar para amigos, é falar com família, é mesmo desligar a TV por um tempo, é ler um livro? Como que a gente faz essa higiene mental, né? Não sei se existe mesmo existe esse termo, eu já ouvi falar muito, mas ele é real. Você faz isso antes de dormir, você faz durante o dia. Conta um pouquinho de como a gente pode criar essa rede de apoio para cuidar melhor da nossa saúde mental nesse momento, Gabi. Uhum. Por exemplo, Ju, quando eu tenho sede, eu bebo água, eu bebo alguma coisa. Quando eu tenho fome, eu como alguma coisa. As pessoas não sabem o que fazer quando estão com dores emocionais. Elas não foram ensinadas. Não tem como comprar no É verdade. supermercado alguma coisa que preenche o vazio, um amor próprio, um autocuidado. Então, a gente não tem educação natural para compreender a importância de lidar com a saúde mental, para lidar com as emoções e para se autoconhecer. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam começar a fazer é assumir o desejo, criar o desejo por esse saber, por essa sabedoria, por esse gosto de se conhecer e se trabalhar. Porque uma pessoa, por exemplo, eu nunca vou querer um iPhone 10 se eu viver numa tribo, eu nem sei o que é iPhone 10. Nem sei se tem iPhone 10. Eu nunca vou querer um iMac, não sei o que, porque eu nunca acessei isso. Então, muitas das pessoas estão vivendo uma angústia muito grande e nunca tiveram o conhecer, o saborear mesmo. Como, você já comeu bolo de chocolate? Ah, já comi. Você sabe o sabor? Sei. Você já sabe o sabor de fazer uma terapia bem feita, de se conhecer, de trabalhar? Não, não sei. Então as pessoas elas são muito cruas nesse quesito emocional. Então é muito importante que as pessoas cultivem a sabedoria e o desejo de buscar se conhecer para buscar como lidar com essas questões emocionais. Eu acho que esse é um primeiro passo, o desejo de. Como que eu faço isso? Porque muita gente está numa angústia e vai beber, vai comer, porque não quer olhar ou não sabe Olhar. como olhar para as questões. Então, Uhum, isso é um ponto muito uhum. forte. Agora, o que fazer? Tem algumas linhas que chamam de rede de apoio. Rede de apoio são as pessoas e as coisas que nos fazem bem, que nos fazem ganhar potência, ganhar alegria. Então, nossa mente, a nossa consciência é como uma lupa. Tudo que eu foco, ela amplia. Se eu focar numa parede, numa sujeira, essa sujeira vai ampliar. Eu falo, nossa, que parede suja. Mas você vai ver, é um grãozinho de areia que está sujo. Então, onde eu dou foco, amplia. Onde que eu posso dar foco nesse momento? Nas boas relações, foco no autocuidado. Se você tem uma religião, dê foco na sua religião. Se você está com um tema de, eu estou com dificuldades para comer de forma saudável, vai buscar recursos, livros, palestras, a internet tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. Esses dias eu estava fazendo aula de Tai Chi aqui. Tava lá, básico Tai Chi Chuan, e eu estava aqui no meio do quarto fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a internet possibilita isso. Então, Uhum. tudo que te nutra, fazer um nutrir-se de coisas boas, que te ganham potência. E às vezes a gente perde isso. Eu estou com um problema no casamento, nas minhas relações. Vai buscar na internet, vai conversar com seus amigos, com as pessoas que você confia, vai buscar uma ajuda profissional, vai buscar fora. Além de quando a gente fala, a gente expressa e se ouve, parece que alivia. Moser, não, desculpa. Shakespeare falava no Menestrel, falar alivia dores emocionais. Então isso é muito verdade, porque a gente expressa, a gente divide, a gente compartilha, e ao mesmo tempo a gente muda a compreensão de muitas coisas. Então, se conectar com as coisas que te fazem bem. E lembre-se, é o que você falou, para que eu vou saber atualizadamente quantas pessoas morreram? Eu preciso saber, de uma forma geral, os cuidados, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo para poder contribuir com a minha parte nesse cenário. E ok, cada um dentro das E suas ok. limitações de sabedoria. Então, é muito importante reconhecer a necessidade e conhecer o sabor de se cuidar, de se olhar e dar foco naquilo que te nutre, não naquilo que te despotencializa, que te rouba energia. Eu fico 2 horas passando foto no Instagram. Isso te faz bem? Não, eu sinto que perdi tempo. Então muda. Se você sente que perdeu tempo, Exato. muda. Vai buscar algo que te preencha, que te nutra, que te faça bem. E eu acho que isso, Gabriel, a gente já está quase finalizando aí 10 minutinhos finais, a gente pode levar isso para a vida, né? Na verdade, essa pandemia, eu acho que ela tem esses dois grandes ensinamentos. A importância de se autoconhecer para lidar com questões que a gente não controla, e aí é você ali com você mesma, né?
e o quanto é importante você dosar todas as áreas da sua vida, né? Porque é como você falou, às vezes a gente está focado só em um lá. Não, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ser o melhor nisso que eu faço. E o resto da sua vida? Aí tá tudo desmoronando lá, né? Então, assim, é olhar para cada área da sua vida com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, né? E se permitir esse autoconhecimento, que até quero fazer esse ganchinho final e a gente vai finalizar com chave de ouro, é isso. Eu falo que fazer terapia é um presente que você se dá. Para mim, é mais do que investimento. Porque as pessoas falam assim, é muito caro, é um gasto. Eu já mudei essa palavra por muito tempo por investimento. Estou investindo na minha saúde. Agora, eu mudei ainda mais e agora eu uso, é um presente. Poder se autoconhecer ao olhar do outro, porque é aquilo, quando você está submerso em você, você não enxerga. Né? Às vezes você não vê as coisas que de fato você está fazendo, a forma como você está reagindo, porque é tão automático que você não sabe, né? Então, ter esse olhar de um profissional, gente, é um presente. Se vocês puderem, ainda mais neste momento, isso vai fortalecer vocês, vai fortalecer vocês ainda mais para depois dessa pandemia. Eu acho que as coisas que a gente conseguir olhar nesse momento, curar, como você disse, né, Gabi, trazer à tona, olhar para aquilo, enfrentar aquilo neste momento, imagine depois como não vai ser muito mais fluida a sua vida. Então, é a sua dica aí e conselho final de quando que eu procuro ajuda de um psicólogo. Para mim, eu digo assim, sempre. Começou a viver a vida adulta, vá para o psicólogo, porque ajuda muito em todas as áreas da nossa vida e traz esse equilíbrio. Lindas palavras, Ju, muito legal mesmo. Essas nomenclaturas. Você vê como a palavra, ela traz um significado por trás, né? Eu lembro de uma frase acho que do Oscar Schmidt, que falou que esse tumorzinho não sabe com quem que ele tá mexendo. Eu acho que ele tava com um tumor no cérebro, alguma coisa assim. Eu lembro, sim, então, olha isso. Foi. Olha que intensidade de afirmação. Olha como, eu tô com um probleminha de saúde e eu tô com câncer. Olha o peso que traz as palavras, né? Então, eu acho que o principal momento é perceber, eu falo de 3 focos. Primeiro, se você quer mudar algo na sua vida. Segundo, se se você entende a importância de se conhecer e quer se conhecer. E o terceiro, se você está passando por alguma angústia emocional, que das maneiras que não esteja no distrair, que você não está distraindo, anestesiando, fugindo, mas que você está tentando enfrentar e mudar e não está conseguindo. Então, eu estou com uma tristeza muito grande, estou com problema no casamento, estou com problema no trabalho, estou com problema em alguns lugares. E então, é muito importante, nesse momento, principalmente. A angústia, a dor, é o que nos move como seres humanos. A gente está com dor, a gente vai buscar sanar essa dor de alguma forma, em alguma medida. Então, observe a sua dor. Se eu estou com dor de dente, não está ali para me punir. Está ali porque meu corpo está pedindo uma atenção para aquilo. Então, se você está com um sofrimento, é para você olhar para ele. E tem pessoas que são preparadas para poder te ajudar num processo que é só do outro. Toda terapia que eu começo com uma sessão nova, eu falo o seguinte: olha, eu falo que o seu coração, a sua mente, o seu ser é um castelo de 1000 cômodos. Tem alguns que você vai de vez em quando, uns que você vai sempre, uns que você não quer ir. Só que eu tô do lado de fora da janela fazendo perguntas. Você tá na sala? O que tem aí na sala? No sofá, o que tem debaixo do sofá? Eu só faço perguntas. Todo o trabalho é da própria pessoa, em ir lá cavucar, mexer, compreender. Então, é muito individual. Então, toda terapia é uma busca de si para si, é uma autoconexão. Eu queria aproveitar, antes de perder, que a gente está finalizando, deixar um beijo especial para todo mundo que está assistindo a gente, e mais especial ainda para o meu querido primo Vitor, que é aqui o Instagram dele, Teraprema. Eu tenho a honra de ser primo desse ser de tanta luz que eu admiro muito. Então, pessoas que você gosta, que você ama, assim como eu amo o Vitão, conte com essas pessoas. Essas pessoas dão uma palavra. Ele me ajudou muito recentemente com coisas que ele disse. Ele é um terapeuta ayurvédica fantástico. Então, se conectar com pessoas boas. Lembra aquela ideia? Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Nos conectar com pessoas boas, pessoas que nos ampliam, nos fazem energia. Uhum. Com certeza, Gabri. E até eu tô com um momento assim que uma prima minha tá passando por uma crise no casamento.
Mas isso já veio antes da pandemia, lógico, mas se intensificou agora. E eu fiz essa analogia. Eu gosto muito de usar analogia. Eu não sou psicóloga, mas eu sempre fui aquela amiga e a prima que eu sou procurada para dar conselhos, para falar, né? Acho que por isso tanto que eu me identifico com a abordagem da nutrição que eu trago, né? E eu falei para ela, a chave está na sua mão. Você falou das analogias do castelo, tem alguns cômodos que você conhece. Eu falei para ela, a chave está na sua mão. Você já tem todas as respostas. Só está bastando você fechar a porta e trancar, né? Vai, outras portas vão se abrir, né? Eu sei que é difícil, mas assim, é o que eu falei para ela, tá na sua mão. E assim, você vê o sofrimento, ela está sofrendo. Eu falei, depois vai ser libertador, dá medo. A gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente trancar a porta, se a gente vai ficar presa num corredorzinho sem por onde fugir, mas se tá aberta e não tá funcionando, só tá te gerando dor, sofrimento, tá na hora de você bater essa porta e trancar e vão abrir outras, né? E eu acho que é isso, né, Gabriel? Acho que esse autoconhecimento vem para isso, né? Até onde você... E aí, às vezes, só que a pessoa dentro do processo, lá dentro do castelo, não tá vendo. Às vezes ela faz o mesmo trajeto, nunca passa por aquele cômodo, né? Ou não quer, tem medo. No sótão ela nunca vai, porque tem uma lenda que lá no sótão tem não sei o quê. Então lá ela nunca vai, né? Então, assim... Mas e aí, pra gente acessar talvez essa nossa coragem, é procurar vocês. Eu acho que vocês, enquanto profissionais terapeutas, vocês dão essa coragem, essa força, porque vocês estão ali, ó, vai lá ver o que tem nesse cômodo, eu vou estar aqui esperando, qualquer coisa você grita. Eu tenho essa sensação, que terapia nos dá esse conforto, de que se eu não souber lidar com aquela emoção, vocês vão estar ali para trazer algum conforto, alguma solução, algum outro olhar, né, um acolhimento. Então, assim, fazer esse processo de fato sozinho não dá. O que você pode fazer sozinho, que é aquela palavra que você falou, é o desejo. O desejo parte de você. A motivação, ela é intrínseca. Ninguém motiva ninguém, né? Tá aqui dentro. Então, assim, o que te motiva? O que faz você desejar e buscar coisas pro seu bem? Ou o que tá te mantendo estar num estado de estou mal, estou chateado, estou triste. São escolhas. Né? É o desejo de se manter nessa situação ou o desejo de mudar. É isso que difere aí, né? Então, desse dia aqui, nessa quinta-feira, é isso que nós desejamos, né, Gabriel? Eu desejo, e com certeza o Gabriel também, é que vocês tenham coragem de olhar para si e buscar profissionais qualificados para fazer esse acolhimento junto com vocês, olhar junto com vocês para essa situação e ajudar, claro, no processo, porque sozinho é muito mais difícil e doloroso. Busquem ajuda. É isso aí, Ju, lindo. É isso aí, não tenho o que falar, maravilhoso a sua colocação, adorei do sótão e tudo mais, é bem isso, Né? E acho que a gente tem 2 minutinhos para encerrar. Não sei se o pessoal quer fazer. Olha lá, Lilian, vou agradecer também. O Gabi fez o agradecimento. Como chama teu primo? Vitor? Vitor, prazer. Vou seguir lá você no Instagram. Não te conhecia, mas sendo primo do Gabi, vai ser uma extensão de luta, tenho certeza. Lilian, Cacau, que estão sempre aqui. Vocês também são seres de luz. Estão sempre buscando aqui o autoconhecimento nas minhas lives, é isso que eu percebo. Estão preparados, estão desejando mudar. A Lilian fez um processo comigo enquanto eu fui, né, nutricionista dela. Já dei alta para ela e ela está super se mantendo no processo, identificou. É isso, mas ela precisou dar o primeiro passo. Ela, por muitos anos, relutou buscar uma outra nutricionista por experiências anteriores ruins, mas ela se permitiu se dar mais uma chance com essa abordagem diferente. Então é isso também. Às vezes você não se conecta ou não tem empatia, né? não simpatiza com aquele profissional, busque outro. Quantos milhares não tem? Mas aqui está a minha recomendação de hoje. Gabriel, um ser de luz. Eu falo que a voz dele transmite paz, os conselhos dele, saudade de esbarrar com ele no corredor. Que honra, e a gente, né? E a gente trocar aí esses afagos e esse carinho, que todo afeto, né, profissional e essa rede de apoio, né? Nós somos profissionais da saúde, acabamos sendo apoio um do outro. E isso é muito lindo. Com certeza. Então, obrigado, um beijo a aí pro admiração pessoal, é mútua.
Um beijo pro pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua existência, por essa troca maravilhosa. Achei que foi muito gostoso. Quero Foi fazer mesmo. mais, por mim eu continuar mais 3 horas, mas eu vou atender ainda depois daqui. Então, obrigado, Vai obrigado pela lá. honra, obrigado para todo mundo que viu e vai ver depois, todo mundo que assistiu. Tem muita gente importante que deu um alô, teve um tempinho, tirou um tempinho para ouvir a gente, o que é uma honra muito grande. Então, um beijo no Com coração de todo mundo, certeza. um beijo especial para você, Ju. Muito obrigado por tudo e vamos marcar mais, tá bom? Vamos marcar mais, gente. Deixe sugestões de temas lá no post, no Gabri. Vamos marcar o Gabri lá no IGTV. Entre em contato com ele caso vocês tenham se conectado com essa luz. Tenho certeza que sim. Gabri, Obrigado, um grande gente. Um beijo. beijo no coração. Boa noite a Obrigada. todos. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.